Opa, olá, tudo bem? Uma boa tarde, uma boa reflexão para nós, então, hoje, nesta tarde, sob a direção do Espírito do nosso Deus, porque sem Ele nada somos, nada podemos, não teríamos vontade de falar nem de ouvir, não teríamos nem vontade de viver, não teríamos vontade para nada, para nada. É, existe muitas pessoas que já perderam a motivação para quase tudo. Muitas só vivem pelos instintos mesmo. Se tirar isso delas, elas também não querem mais viver. Eu conheci homens, principalmente homens, né? Depois de uma certa idade, que se eles perderem o desejo, a atração, o prazer, eles falavam assim: eu prefiro morrer, tem mais sentido minha vida, olha bem. E outros tantos que eu também fiquei sabendo, alguns eu conheci, que também agiam dessa forma, que não tinha mais graça então viver sem poder desfrutar disso. Mas, veja, são homens, diríamos simples, homens pobres, porque grande maioria dos homens que possuem recursos financeiros, esses então podem realizar sua vontade de viver de outro jeito, né? Viajando pelo poder, pelo ter dinheiro, administrando e assim por diante. Mas, veja, não é e não deve ser o nosso caso. O Senhor, então, nos separou, nos chamou para nos dar uma missão que vai muito além desta missão da procriação, dessa missão de possuir a terra, de possuir as coisas do mundo e nos alegrar com elas. Nos alegrar com elas. Não, nós temos motivação e a nossa motivação vem do Espírito de Deus, só tem esta fonte. Inclusive de manhã eu falei sobre essa questão então das pessoas que dão palestras motivacionais. Não estou me referindo propriamente aos psicólogos e psiquiatras. Não, essas pessoas sei que também fazem isso, porém não é propriamente esse o trabalho deles. Porém, veja, eu me refiro a estas pessoas que estão em busca dessas aventuras, diria, porque se sentem sem razão para viver, então precisam preencher o seu tempo com algo, né, com conquistas, com buscas, com posses, enfim, para dar sentido às suas vidas. Não, nós precisamos saber que o sentido para a nossa vida é dado pelo Espírito de Deus, pelas palavras de Jesus, pelo ensinamento do Evangelho. Se não for por isso, realmente diríamos até mesmo, como ele disse, ele falou assim que ele é o bom pastor e, e ele é a porta das ovelhas. Aqueles que não entrarem pela porta, ele disse, são ladrões e assaltantes. Então ele disse que quem entrar pela porta, que é ele, ele se entrará e sairá e encontrará pastagens. É. Então por isso nós, veja, devemos e só podemos nos identificar como ovelhas e estas ovelhas que têm um pastor. E o pastor, então, é este que conhece as suas ovelhas. Conhece e conhece muito bem e sabe, como lhe disse, sabe do que elas precisam antes que estas ovelhas venham lhe pedir, venham manifestar. Então, quem cria ovelha e é atencioso com elas, sabe de quando ela precisa ser dosada para vermes, da alimentação, se precisa aumentar o pasto, o potreiro, o espaço, se precisa fazer uma casa, se precisa, enfim, tudo que é necessário, ele está sempre observando.
a qualidade da lã, a qualidade da carne, enfim. Assim ele disse: Eu sou o bom pastor. E ah, o bom pastor, ele conhece e ele escolhe só as boas ovelhas. Ah, mas então Jesus é esperto. Ele é esperto? Não. As ovelhas, as ovelhas que são mais para cabrito, ou que então não se ajustam ao ensinamento dele, lógico, lógico, não tem. Por isso ele disse: As minhas ovelhas ouvem e me seguem. Mas tem outras que ouvem e não seguem. Ah, mas não são rebeldes? Estas são rebeldes. Então ele diz que as dele não, as dele ele guarda no aprisco e vai embora. Mas há ovelhas que não. Até querem ser dele. Até fazem um certo esforço, mas não é o suficiente, como ele disse. Muitos vão se esforçar, mas não vão conseguir. Não vão por quê? Porque é a mesma história da semente. A mesma história da semente. Ela nasceu no meio das ervas daninhas, no meio dos capim, da sujeira, do brejo, e aquilo vai crescendo junto com elas. Elas amam este mundo, elas gostam das coisas do mundo, são atraídas pelas coisas do mundo. Então, não tem aquela exclusividade, não deixa tudo. Não, não abre mão, não entrega tudo, não renuncia. Eu não sei se eu consigo me fazer entender, já falei um pouco sobre isso, mas a pessoa ela precisa estar preparada para perder tudo que ela tem. Perder tudo, entregar tudo. Nem seria propriamente perder, porque, como está escrito no livro de Jó, ele perdeu. Não que ele entregou tudo, ele perdeu, diríamos, contra a vontade dele, por força das circunstâncias. E a grandeza de Jó foi porque ele aceitou a perda. Aceitou. Deus me deu, Deus tirou. Bendito seja Deus. Recebemos o bem, porque não podemos receber o mal. Bendito seja Deus. Agora há pessoas que não. Elas não dão e se perdem e lamentam. E nem passa pela cabeça delas perder. O Abraão foi pedido. Abraão, tu me ama? Tá. Então, sacrifica teu filho para mim. Como quem sacrifica um cordeiro. Me entrega esse filho. Eu acredito, então, outro dia, ontem mesmo, tava um trailerzinho do filme de Abraão, eu nunca assisti, mas já pelo aquele flashzinho, já não vou assistir mesmo. Então veja que Abraão chorando na hora de sacrificar o filho, pegou. Isso aí não, isso não é sacrifício que se faz para Deus. Ninguém aceita isso. Muito menos Deus. Que jeito. Veja, ele foi. Deus pediu para ele: me dá teu filho, saudável. Não através de uma doença, de uma enfermidade. Vocês cuidado, viu? O pessoal diz por aí afora, né? Deus levou o meu filho, levou o meu esse, meu aquele, porque ele estava precisando dele lá. O que é isso? Bah! Deus estava precisando de um anjo lá no céu. Olha, se não tem palavras para consolar, não consola, fica quieto. O teu silêncio, tua presença, o teu quebrantamento com a dor da outra pessoa, chega. Precisa, vai sair falando coisas que não procede. Não procede. Veja, é um desserviço ao evangelho. É melhor o silêncio, né? O silêncio, se a pessoa quer um abraço, enfim, fica ali. Mas não fale daquilo que não tem conhecimento. É como diz lá o Senhor aos falsos profetas. Profetas que eu não chamei, que eu não enviei, estão falando que eu não disse. E estão dizendo Javé falou, se eu não falei. Eu não gosto de dizer, eu detesto. Eu abomino esses falsos profetas. Então observem que Abraão, Deus pediu para ele prontamente. Eu acredito firmemente que Abraão alegremente ofereceu seu filho. Então aceitou, obedeceu fazer essa oferta, com toda certeza. E Jó aceitou
Abraão aceitou, e assim também nós. Assim também nós. É possível que você não vai ouvir Deus te pedir um filho, pedir alguém muito querido da tua casa. É possível que você não vai ouvir isso. É possível que aconteça como aconteceu com Jó. Ser levado assim, na flor da idade, ser levado em plenas atividades físicas, mentais, psicológicas, em plenas atividades, digamos assim, em todos os sentidos. Sonhos, projetos e planos. Daqui a pouco, e aí como que tu reage? Como você reage? Deus permite, pode permitir. Ah, não, que Deus me poupe desse pedido. Tá vendo? Então, só nessa ideia, a pessoa já revela o coração dela para Deus, porque, como está escrito, o Senhor penetra as profundezas, e a palavra nem saiu da nossa boca, ele conhece toda. Ele conhece o nosso coração. O pessoal dizia antigamente, eu conheço falando uma palma da minha mão. Nem tanto. A maioria nem conhece a palma da mão. Eu sou um que não conheço. A palma da minha mão. Diz que tem umas leituras, cada um tem. Olhando pela mão, dá para fazer 1000 leituras, mas tem cada conversa. Pelos pés tem leitura, pelas mãos, pelos olhos. Fica olhando lá no fundo do olho também. Tem gente que faz leitura e diz até a data de nascimento e a data da morte. Enxerga a doença, sei lá. Falam tantas coisas. As ciganas também fazem coisas. Olha assim para a pessoa, já sai falando. E olha que fala com fundamento, viu? E aí? Te mete em faca de ponta, misericórdia. Veja, mas estou falando sobre essa questão da pessoa, então, se entregar, da pessoa aceitar Cristo Jesus, da pessoa aceitar as renúncias, aquilo que ele pede e aquilo também que ele não pede. Mas por amor a ele, a pessoa aceita. A pessoa entende, a pessoa não está apegada, nem morrendo de amores por aquilo. Cuida, zela, tudo bem, mas também vive sem aquilo. Porque não está ali a vida dela. Por isso, vou tocar no outro assunto, que eu ouço seguidamente as mães dizer, os pais dizer, chamar o filho de vida. Vida! Meu amor, amor da minha vida. E até para os namorados, sei lá. Então, essas palavras, elas denunciam realmente uma posição. Onde está o coração da pessoa? Onde está o coração da pessoa? Chamar uma criança de minha vida, razão da minha existência, do meu viver, sei lá o quê, e vivo por eles, isso aí é a carne com todos o melhor dos seus dias. É a carne, e não é de uma pessoa espiritual, nem que esteja buscando o Espírito de Deus. Porque se alegrar com isto e dar isso como razão da sua vida, é muito pouco, gente. Isso é muito pouco. Eu acredito que o que? O pé de feijão, o pé de milho, os vegetais também dão à luz e reproduzem maravilhosamente bem. Os animais da mesma forma, melhor ainda, né? Eles cuidam incrivelmente bem. Veja, os passarinhos, eles fazem a limpeza dos bebês deles também. O bebê esterca no ninho, tu não vê nem vestígio de esterco no ninho dos passarinhos. Salvo essa chamada pombinha rola. Só essa que... Mas os demais, os passarinhos, olha, eles têm uma higiene com os filhotinhos deles fora de série. Um cuidado extremado. E voo para cima e para baixo, olha, é um cuidado, um zelo assim a toda prova. Então essas mães, esses pais pensam que fazem uma grande coisa. Eu já disse isso. Se não faz é notório e é escandaloso. Mas se faz não tem que estar querendo pirotecnia. Ai, corram cá, dizia uma irmã minha ali. Corram cá, vejam todos. O que tem de mais nisso? O que tem de mais nisso? Tem se deixa em deficiência, em falta. Bom, mas estou falando que as pessoas então, vejam, o Senhor, Ele nos convida a deixar tudo amavelmente. Renunciar a tudo amavelmente. Por ter encontrado, como falamos, o reino dos céus. Um valor infinitamente superior. Porque veja,
É este que a nossa alma deve buscar. É o Salmo 100 o Salmo 60 ali, para o Salmo 60, 60 e alguma coisa, diz: minha alma anseia pelas águas, por Deus, pelo Senhor, como as corças anseiam pela água, como a terra seca anseia pela água. O Salmo 84 fala do templo. O Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Enfim, tem tantos outros, né? Outras passagens que manifestam este amor, esta vontade, esse desejo. E veja, no Novo Testamento, isso se manifestou com a renúncia, deixando tudo. E olha que Cristo veio e pediu o básico, o essencial: deixa a tua casa, deixa a tua parentela, deixa tua mãe, deixa teu pai, deixa tua mulher, deixa teus filhos. Ele manda deixar tudo, quanto mais os cacarecos, dito terra, ditos bens, né? Misericórdia, já falamos tanto sobre isso, não vou repetir ainda mais uma vez por enquanto, né? Mas ele manda deixar tudo, quer dizer, o teu coração, onde estiver o teu tesouro, ele está ali. O teu tesouro, como ele diz, pode ser um filho, pode ser dinheiro, e há pessoas que têm o coração em tudo isso. Então não tem como oferecer o coração para Jesus, não tem. A pessoa, ela demonstra que ela é extremamente apegada. Não pode. E se ela perde alguma coisa, ela fica doente. Ela entra em crise. Se ela está na iminência de perder alguma coisa, o que vem é uma notícia que ela vai perder. Ela entra em crise. Então, são pessoas que querem ser de Jesus. Mas, como diz, as coisas do mundo, a fascinação, a segurança que elas adquiriram nessa terra, uma casinha, um carrinho, que seja do ano, que não seja, as coisinhas que ela possui, ela tem um apego por aquilo ali. Ah, me custou suor, me custou isso, mas o que custou? O que custou? E adianta, quer dizer, quantos que vão partir? Como o cavalo do finado José Mendes, que saiu atrás do boi brasino, levou a rodada, caiu, quebrou o pescoço e morreu gemendo olhando pro boi. Quem conhece os mais, os mais antigos aí, você lembra da música do finado José Mendes, Picasso Velho? Ele disse que lá, então, ele apartou esse boi brasino, bem valente diz lá nas rimas dele, né? E aí ele saiu com o Picasso Velho, ligeiro que era, e deu um tiro de laço e acertou o laço, mas aí o cavalo, não sei o que houve, deu uma rodada lá. E quebrou o pescoço, mas morreu gemendo olhando pro boi. E assim são as pessoas, morrem gemendo olhando pros cacarecos. Ai, vou deixar minha casa, vou deixar meu carro, vou deixar não sei o quê. Ou se tá indo, se tá perdendo, também tá gemendo. As dores terríveis. Imagina se Jó fosse fazer isto. Bem que ele gemeu, ele chorou, queria saber o porquê. E aí veio os tal de amigo para ajudar ele, só piorou, né? Por que Deus tinha permitido uma coisa dessas? Por que Deus, olha bem, por que Deus tinha feito isso? Mas Jó diz lá que em todas suas palavras e seus pensamentos nunca entristeceu o coração de Deus, porque ele tinha um zelo muito grande e vigiava nas suas palavras para nunca ofender o Criador. Ele tinha um reto coração. Eu observo que às vezes as pessoas, elas interpretam palavras e atitudes assim de forma braba, viu? Revelando um coração bastante sujo. Elas interpretam atitudes assim lá pro Três Montones, fazem umas leituras bem difíceis. Eu também já fiz. Eu também já fiz leituras assim que parecia ser, mas não era. Então nós temos que vigiar, porque isso revela o coração. Revela um coração, com certeza. A pessoa fica ressentida, magoada pela leitura que ela fez, pelas conclusões que ela tirou. E às vezes não é nem parecido com o que ela está pensando. Mas ela entende que é e fica ressentida, magoada, retraída, remoendo as mágoas. Misericórdia.
Bom, e aí então são as doenças das ditas ovelhas, que o Senhor conhece. Conhece muito bem, conhece de longe aqueles, então, que têm um coração, que são capazes de recomeçar, de retomar, de reiniciar, de cair tantas vezes que possa vir a acontecer e se levantar. Mas são poucos que conseguem isso. Outros se levantam para continuar na mesma também, não adianta, não é virtude. Cai, mas levanta e o que? Mudou? Não, aprendeu nada. E continua batendo na mesma tecla, insistindo no erro. Não há um progresso, um avanço. Então, só que é possível isso, só é possível isso pelo Espírito de Deus. Por isso, volto a repetir as palavras do apóstolo Paulo. Não entristeçais o Espírito. O que é entristecer o Espírito? É quando a pessoa, repito, ela facilmente se magoa e não trata de limpar seu coração, mas permanece com esta mágoa, com a sua leitura, com o seu entendimento, e aí ela vai só escurecendo a sua alma. O que era para ser luz, não está sendo mais, não recebe mais a luz, e aí ela vai cada dia, aumentando as trevas no seu coração, perdendo a vontade do Evangelho, a vontade de conhecer o Evangelho, e vai se mantendo apenas, como diz uma velha expressão, vai indo na banguela. Na banguela. Já não desengatou a marcha. Ela vai indo, vai indo, vai indo. Pegar alguma subida já não vai mais. Ela está indo ainda, né? O tipo aquele galho que foi cortado, ele está cortado, ele custa para secar, mas está ali. Aparentemente está verde, está ainda, mas ele vai secando lentamente, até chegar um momento que é uma mera lembrança à distância. Aí uma vez eu fui bem frequentador, eu participava, tudo. Aí depois fui relaxando, não sei o que, eu acho, os culpados da vida, sempre acha, né? E se justifica sim. Mas é um galho que secou, que foi cortado da videira. Foi. Porque na hora de produzir o fruto não produziu. Na hora de produzir não produziu. O que é produzir o fruto? É nas dificuldades. São nos atritos, nos conflitos. E essa pessoa, ela ficou retraída. Ela não reagiu, ela não buscou, ela não se humilhou. Não, ela preferiu, então, esconder o fruto, que seria o fruto do arrependimento, o fruto da humilhação, o fruto da bondade, o fruto do servir, o fruto do perder, né? O fruto de oferecer, o fruto de se dispor, o fruto de estar na disponibilidade de estar a serviço. Não, ela preferiu se encolher, inclusive atacar e se justificar. Ela vai morrendo, ela mesma vai se lançando fora, vai morrendo. Eu repito, na hora de produzir o fruto, não produziu. Ela não só não produziu, como ainda vai tirando as próprias possibilidades, e veja, ela não vai recebendo mais seiva. Porque é assim, né? Quanto mais amor nós dermos e darmos, mais amor vamos receber. Quanto mais nós reter, está escrito, é por pura perda. Né? Eu vou deixar o amor para colocar no meu filho, colocar na mulher, colocar nos filhos, colocar nas minhas familiares, ou vou colocar não sei em quem, em mim mesmo, quer dizer, é puro engano. É puro engano, não vai colocar é nada. Eu vou guardar para mim, eu vou guardar para os meus, vou guardar para minha família, eu vou trabalhar para mim, vou olhar, vou cuidar mais de mim. E quando começa a pensar assim, pode saber. O ramo está secando, está secando. Está soando o alarme. Soando o alarme, acendendo a luzinha vermelha, a amarela ainda, a amarela. Vai chegar logo que vai acender a vermelha, e depois da vermelha é muito mais difícil voltar a ser verde, muito mais difícil. É possível que não volte mais, misericórdia. É o que tem acontecido com muita gente. Ela até esboça uma reação, mas não vai. Mas não vai.
Não vai mesmo, sabe? É tipo misericórdia falar assim, mas olhando essas filmagens na África, quando o búfalo é pego, a zebra ou algum animal é pego, eles reagem. Chega um momento que já reage menos, daqui a pouco não reage mais. A pouco se entregaram. Não tem mais jeito. É. E assim também é o maligno, né? O maligno também, ele pula na alma dessas pessoas e elas escamoteiam, dá uns pinote aqui e ali, mas vai indo ali, né? Vai indo, vai indo. Uma vez eu vi uma leoa atacar um búfalo e eu fiquei imaginando isso, viu? Imaginando isso, que é bem isso que o Satanás faz nas almas. É como um leão atacando, até às vezes um búfalo, né? É incrível que pareça. Às vezes o búfalo vence, mas muitas vezes o búfalo perde. E perde às vezes só para um leão, uma leoa. É incrível. E esse espírito também, como está escrito, né? O apóstolo Pedro diz que o diabo é como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Ele está sempre vigiando e, claro, como está escrito, é pela permissão de Deus. Quando ele ganha permissão de Deus para atacar alguém, é como ele ganhou para Jó, né? Para atacar Jó, porém, com observação. Se o Jó não tivesse reagido da forma que reagiu na primeira, acho que nem chegaria à segunda. Nem precisaria botar enfermidade nele. É. Então, ele venceu. O Jó reagiu como tinha que reagir. E aí reagiu o primeiro ataque, que foi violento, e reagiu o segundo ataque, que foi ainda mais violento. Mas venceu os dois. E então tava vendo até um filme evangélico, os evangélicos gostam de fazer uns filmes meio engraçados, sabe? Eles gostam de fazer encenação com demônio, com Satanás. E eu já vi umas histórias tristes até. Não sei o quanto isso é verdade, mas já vi. De pessoas aqueles que fazem o papel do diabo nessas encenação, eles terminam sendo, olha, parece que é uma maldição, viu? Essas pessoas se desviam até daquela igreja, até não sei, eu ouvi isto e vi alguns fatos sobre isso, não duvido. Quem faz o papel do demônio ali, parece que já faz uma aliança com ele também, misericórdia. Mas esse filme então mostrava, né, os ataques do diabo, o diabo assim, né, nessa figura horrorosa que as pessoas pintam ele, né? Mas aí é engraçado porque até é interessante esse filme. Eu me identifiquei em algumas passagens da minha vida. Me identifiquei. Com certeza, algumas coisas que aconteceram na minha vida foi exatamente assim. Foi. Mas aí eu vendo hoje, por exemplo, esses evangélicos que gostam das encenações, estão abraçados num capetão ali que ele não aparece como ele é. Ele vem dissimuladamente, como amigo, como evangélico, como defensor da família. E nessa visualização geral que eu fiz ontem à tarde, tirei para isso praticamente, é também um pastor americano e ele falando e sendo traduzido, ele dizendo que então esse homem que está no poder, o Bolsonaro, foi colocado por Deus para consertar o Brasil, consertar a família. Inacreditável. Inacreditável. Eu repito, a minha santa ingenuidade, quando eu comecei a conhecer as Escrituras, o Evangelho e o Antigo Testamento, eu ficava meio espantado diante de certas coisas que eu via ali. É, das atitudes das pessoas, como já disse, dos filhos de Samuel, então roubando, dos filhos do sacerdote Eli, roubando os pedaços de carne mais bonito, tirando para eles da panela, aceitando suborno, se vendendo para julgar a causa dos perversos e prejudicar os pobres. E tá aí hoje, ao vivo e a cores, para quem quiser ver. E veja, não é uma pessoa nem duas, mas a grande massa, a grande multidão que identifica o nome de Jesus. Veja, são espíritas, são católicos, são luteranos, são episcopais, são metodistas, são assembleias de Deus de todas as correntes,
são as batistas, adventistas, são os testemunhos de Jeová, são os mormons. É incrível, são aqueles que não acreditam em nada, são os, se dizem ateu, são os guerrilheiros, são os bandidos, são os assassinos, são os mentirosos, são aqueles até que têm uma certa verdade, são homens de bem, homens de mal, e estão aliançados, homens do poder, corrompidos, terrivelmente corrompidos. Quer dizer, corrompidos. Que não, né? Diz que o Moro se corrompeu. O Moro nunca se corrompeu, sempre foi o que ele é. Não é que uma vez ele era, não, sempre foi. Para mim é tranquilo isso, não tem. Ah, ele se corrompeu, o próprio Bolsonaro também no poder. Pô, o poder não corrompe ninguém. É, como diz a expressão aquela, a ocasião eu aprendi assim no início, foi por longos anos me acompanhou essa ideia, eu e a muitas pessoas, que a ocasião faz o ladrão. Alguém veio e depois disse, não, vamos corrigir esse fato. Não é propriamente a ocasião que faz o ladrão, mas a ocasião revela o ladrão. Então não é o poder que corrompe. O Lula foi para lá, não se corrompeu, nem a Dilma. O que acharam deles até agora? Nada. Tem conversa, mentira tem. E tem quem acredite. Mas não tem nada, prova nenhuma. Aí eles acharam, não, mas não pode. Não pode. Como que não se corrompeu? Que eles, no lugar dele, fariam se corromper como se corromperam, por muito menos. Então observe que eles não se corromperam, mas esses aqui, a grande maioria, já são corruptos. Então onde eles forem, como diz o profeta Isaías, o perverso, o iníquo, ele vai cometer iniquidade na terra da retidão. Não tem, onde ele for, ele vai corromper. Ele é corrompido. Não tem. Isso, veja, o lobo é lobo onde ele for. Onde ele for. Não. Pode botar no meio de um campo verde, ele vai comer grama porque ele está no meio do campo? Não vai. Ele vai ter prazer? Não vai comer grama. Mora de fome, não come uma grama. Não come capim. Mas de forma nenhuma, assim é a ovelha. Bota a ovelha no meio das carnes, mais deliciosas carnes, ela mora de fome, não vai comer. De forma nenhuma. E assim são as pessoas. Quem é corrupto, onde tiver, vai se corromper. Onde ele vai corromper o ambiente, ele vai, daqui, dali, vai, tem. Dizia uma palavra bonita, para quem gostava do alheio, cleptomaníaco, ou cleptomaníaca. Uma vez eu trabalhava numa loja, então, que o dono dessa empresa falou uma vez, então, para nós, que era para nós tomar cuidado, porque tinha pessoas assim da alta sociedade que vinham comprar, que eram clientes, mas que tinham esse hábito, essa doença da cleptomania. Então, cuidado, não dizer que a pessoa é ladrona, está roubando. Não, são pessoas cleptomaníacas, elas têm o hábito de pegar as coisas. Agora, se é um decor ali, ou é um pobre, é ladrão mesmo. Vem cá, ladrão, sujo. E aí, todo o castigo em cima desse. Essas elites, misericórdia. Bom, mas então veja, elite podre, né? Podre. Só pelo dinheiro mesmo, pelos valores dessa terra. Da pior espécie, né? Bom, mas então observem que nós precisamos saber disso e saber que temos que ser ovelha e ovelha de Cristo. A ovelha que vai ter prazer em andar no capim e prazer em ser conduzido como uma ovelha. A ovelha que não escolhe pastor. A ovelha escolhe pastor? Não. A ovelha, ela crê no seu Senhor e reconhece os que lhe são enviados. Eu precisei reconhecer isto. Eu fui rebelde muito tempo e muitas vezes. Aí eu precisei reconhecer pessoas muito mais jovens, com muito menos, digamos, de conhecimento. Enquanto eu não me submetia a estas pessoas, a estes obreiros, enquanto eu não me submetia a obreiros, jovens, meninos, que hoje, acredito, nem estejam mais, devem ter voltado muitos para o mundão, outros então pastores, enquanto eu não me submetia a reconhecendo eles como pastor, e muitas vezes eu precisei fazer essa leitura,
vinha a vontade de uma rebeldia, de me rebelar, qualquer coisa, eu pensava assim, não. Se eu fosse melhor que ele, eu não estava aqui, eu estava lá. Eu estava lá no lugar dele, por que eu não estou? Porque eu sou inferior a ele. Eu estou muito inferior. E veja lá se eu vou chegar ali ainda. Se o Senhor vai ter misericórdia, me colocar ali onde eu estou achando que não é o lugar dele. E eu, por que eu estou aqui? Então eu tive que tirar os olhos dos outros e olhar, botar em mim o que faltava em mim, não o que está faltando nele. Porque ele tinha no momento mais do que eu. Com certeza. Então, se eu quero, vamos dizer assim, um pastor de excelência, primeiro eu tenho que ser uma ovelha de excelência. Não tem. Enquanto eu não for uma ovelha de excelência, até muitas vezes eu vou andar no meio dos cabritos. Por que eu estou no meio dos cabritos? Aqui ninguém não tem ovelha. Ou então, esse aí não é pastor, isso aí está mais para um pastor de cabrito. Pois é, mas eu estou sendo o quê? Possivelmente eu estou tendo um pastor cabrito porque eu também sou um cabrito. Um pastor de cabrito. Então, se eu me tornar uma ovelha, o Senhor vai corrigir. Não, bom, esse aqui é ovelha, agora eu vou dar um pastor para ele. Agora sim, ele aprendeu a ser ovelha, eu vou botar junto o rebanho das ovelhas. Mas enquanto ele está se achando, ele está sendo um lobo, está sendo um cabrito, e daí vai ter aqueles que vão cuidar dele. Pronto. Ele está no lugar que é para ele estar. E se ele não for aprovado, vai ser reprovado, vai descer ainda. Aí não vai ter pastor mais nenhum. Vai ser ele o pastor dele mesmo, até se perder completamente. O pastor dele vai ser a morte, como está escrito. No Salmo 49, acho, 48, 49, o pastor deles é a morte. Terminou. Até chegar a esse ponto. Por isso ele diz, quem não é fiel no pouco e fica querendo muito ainda. Não é fiel no pouco, está esperando o bolo crescer para repartir, não vai crescer, não vai, ele não está cuidando, e vai cada vez diminuir mais ainda, ele não vai achar jeito nem recurso, e a porta vai, ó, aí não adianta mais. Depois, quando ela se dá conta, vai bater, não tem mais. Nem sei quem sois. É, bem assim. Então, se eu não estou contente com o pastor que eu tenho, tem que ver assim, mas eu estou contente sendo a ovelha que eu sou? Eu me examinei se eu sou uma ovelha de excelência, por que eu quero um pastor de excelência? Eu estou sendo fiel no pouco? Como que eu quero muito? Então, por isso, examinai-vos, diz também o apóstolo Paulo, se ainda estás de pé. Se ainda estás de pé, se já não caiu há muito tempo, e já está enxergando o pastor de cabeça para baixo, não sei que jeito, porque ele está caído. Por isso é aquele ditado. Tu está enxergando as roupas da vizinha no varal toda suja? Tu experimentou lavar a tua janela, o vidro da tua janela? É, eis a questão, né? Ou limpar o vidro dos teus óculos, as lentes do teu óculos? E por aí vai uma série de outras comparações. Tu tá sentindo que o mundo tá com cheiro de M? Tu já não percebeu que sabe se teu nariz não andou botando o nariz em algum lugar que ficou, né? Como daqueles dois, aquela piada, né? Que os dois estavam caminhando e um disse pro outro, mas aquilo ali é tal coisa, mas é, mas não é, mas é, mas não é. E foram indo e provaram. Botaram na boca, pois não é que é mesmo. Então veja que assim também são muitas vezes as pessoas. Elas querem o melhor dando o pior. Não vão receber. Mas não vão mesmo. É como aconteceu com Cristo Jesus. Andavam com ele, o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor e o Filho do Deus Altíssimo, e não o reconheceram como tal. E acharam 1000 defeitos nele. Acharam 1000 defeitos. Então, nenhuma novidade até aqui. O conserto tem que ser feito em cada coração. Eu olhando para mim mesmo. Então veja que eu tive que aprender a olhar para mim. Que tipo de ovelha eu estou sendo, que tipo de pastor eu estou querendo, mas eu mereço o quê? Que cuide de mim, o quê? Um lobo. Eu vou ter um lobo a cuidar de mim, que vão tentar de pegar minha lã, minha carne, minha gordura e até a minha vida. É isso mesmo. Volto a citar
2 Tessalonicenses 2,9. Não tiveram o amor pela verdade, não deram ouvido à verdade, e foram escorregando e se afastando cada vez mais até que eles caíram para sempre, dando crédito ao pai da mentira, ou que seja a si mesmo. Se fecharam no seu mundo. Misericórdia, Nanias e Safira. Querem servir a Deus, mas pensam de enganar a Deus. Não. Misericórdia, gente. Então veja como Deus é misericordioso, diz a palavra, mas também ele é justo, e ele é lento para se irar, mas também se ira. Também se ira. E lança fora, e daí, depois que ele lançou fora, aí, misericórdia. Entendeu? Então nós temos sim que observar e fazer essa crítica e fazer essa leitura, como ela realmente é. Porém, veja, temos que também estar com os olhos voltados sempre para o nosso próprio coração. Vigiando o nosso próprio agir e reagir, o nosso próprio procedimento. Como eu estou sendo. Porque é muito fácil olhar, como diz o defeito dos outros. Misericórdia. Mas como é? Até para fazer leitura equivocada, mas e eu? Então não podemos descuidar nunca do olhar, que o Senhor nos permita sempre estarmos com o olhar voltado para nós, sob a direção dele, sob a luz dos olhos dele. Porque também podemos estar com a luz dos nossos olhos sujos, ou enxergando nós só maravilha. Só maravilha. O Espírito de Deus mostra em nós sempre as falhas e os defeitos. Pode esquecer. Mas não é acusador? Não, acusador quando acusa os outros. E quando acusa a própria pessoa, mas sem esperança. A pessoa chega um momento que daí ela se acusa, o remorso bate nela, a misericórdia acontecer como Judas. Mas não é que foi um fato isolado. Possivelmente o coração de Judas já era assim há mais tempo, né? Com certeza. Não é que ficou. Então, temos que entender isto, que é preciso sempre o espírito de humildade. O espírito de humildade. Olhando para dentro de si, implorando pela grande compaixão do Senhor. Como diz o salmista, né? Atribuído a Davi. O salmo, não estou lembrado o número, mas diz: Senhor, põe um guarda nos meus lábios, ou que seja no meu coração, para que eu nunca fale palavras torpes, ou nunca venha dizer aquilo que venha te entristecer. Que não saia da minha boca palavras frívolas e assim por diante, que venha do coração. Né? E que também diz lá: guarda-me do orgulho, guarda-me do espírito da soberba, e assim ficarei livre de grande transgressão. E também diz o outro salmo: Senhor, mostra-me se eu não estou andando em descaminho, se eu não estou me afastando do Senhor, se eu não estou me desviando. E diz também aí no 119, diz lá: foi bom eu ser advertida do meu estado pelo Senhor. Foi bom eu ter sido, então, açoitado. E também diz: leais são as feridas do Senhor. Veja, nós temos que nos agradar de Deus e da exortação, das cobranças dele, dos pedidos dele todos. De nos despojar, tem que receber isso com alegria. Receber com alegria. Para quem não tem nada, é fácil despojar. Não, mas aí que o grande valor está em se despojar aquele que tem. Veja, se fosse pedir um filho para Abraão, ele disse: eu não tenho filho. Mas ele tinha, ele era tão esperado filho. Veja, era o tesouro que ele esperou 25 anos sem esmorecer, sem duvidar, contra toda a esperança. E ele perseverou. Aí ele veio assim: na hora, me dá esse filho, né? Então é interessante ter para poder oferecer com amor, se desfazer. Então veja, concluindo essa reflexão sobre o fato de dar, ofertar, para se desprender,
no intuito de dizer, eu vou dar, não como essas igrejas aí, como principalmente a Universal faz. Tu dá para receber o dobro, o triplo, o milésimo, né? Não, embora que está escrito, né? Ele disse, recebereis o cêntuplo. Ele disse, quem negar, quem deixar, vão receber o cêntuplo. Mas veja, mas também em perseguição. E se olhar a vida dos discípulos e a própria dele mesmo, o cêntuplo que foi realmente em perseguição. Mas o cêntuplo significa, como nós falamos de manhã, a glória eterna, o tesouro no céu. Que, vamos dizer assim, o cêntuplo, 100 vezes mais, diríamos é pouco, né? Diríamos é pouco. Mas é uma expressão alta, grande, grandíssima. 100 vezes mais, pensa. Se 10 vezes mais já é bom, não? Agora 100 vezes mais, imagina. Né? Então ele diz que nós receberíamos 100 vezes mais. Mas eu interpreto, e devemos interpretar assim, da presença dele, do amor dele, da misericórdia dele, da bondade dele e da salvação. Que nós queremos mais do que isso? É preciso? A sua presença? Como diz o próprio Moisés, se o Senhor for conosco, se o Senhor estiver conosco, o Davi também, aí não tem perdida. Aí nós vamos sempre, mas se o Senhor não for, nem permita que eu vá. Não tem como. Então, nós precisamos entender isto. Entender isso, olha, é nos agradar de Deus, da vontade dele, do querer dele, do ensinamento dele. E aí, como está escrito, o Espírito então dele vem sobre nós e vai nos ensinar todas as coisas, né? Nos ensinar a agir, a reagir, a proceder e falará na nossa boca e ouvirá nos nossos ouvidos, abrirá os nossos ouvidos para entendermos com o coração e para humildemente andar na sua presença. Humildemente. Mas para isso, com certeza, precisamos passar pelas provas. As provas, e as provas são essas. Parece que não tem nada a ver. Parece que não tem nada a ver. Mas para mim me tornar uma ovelha, para nascer de novo da água e do Espírito, eu preciso passar por essas provas da obediência, do desprendimento e da entrega da morte da velha natureza, da velha carne, da minha vontade, do meu querer. Se isso não acontecer, estaremos nos enganando. Nos enganando. E as injustiças que ocorrem no mundo, ainda nós vamos começar até a entender e justificar. Justificar. Tantas formas de se tornar complacente, cínico, conivente ou não ser atingido. Pastor, eu vivo assim, ó. Eu vejo tanta injustiça, eu vejo aqui, vejo ali, mas isso nada me abala. Eu cuido da minha vida, da minha família, do meu trabalho. Que tem de gente assim? Eu não tô nem olhando para os lados. Eu sigo aquela palavra, cai 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas eu não sou atingido, portanto, sigo em frente. Campeão dos egoístas. Esse é o campeão. Vai chegar lá naquele dia, mas eu nem sei quem sois. Nem sei. Porque ele não ensinou isso. Não foi o que eu vos ensinei. Mas ele ensinou, desde os profetas, desde sempre, que nós temos que libertar o cativo das mãos do opressor. E já citei que no livro do Êxodo ele diz, eu desci por causa da opressão que vocês estão sofrendo, eu ouvi o gemido, o sofrimento de vocês por causa dos seus superiores aqui, dos seus opressores, dos egípcios, e desci com mão de ferro. E aí disse, vai Moisés. Quando Moisés, e até a gente lendo, parece que é ele que vai, ele disse, não Moisés, vai lá. Eu desci para libertá-los, beleza, meu senhor, que bom que o senhor vai fazer isso. Só fazer assim, dar um sopro e acabou. Mas não foi isso. O Moisés teve que ir lá pregar, ensinar, motivar aquele povo. Uns se convenceram e se converteram, outros se rebelaram depois.
E como se rebelaram. Olha só, a resistência que fizeram para Moisés. Horrivelmente. Horrivelmente. Então, não foi diferente do tempo de Cristo Jesus. O Manuel, Deus conosco, maravilha. Maravilha. Aí o Emanuel veio e disse, ó, deixa tudo, deixa isso, deixa aquilo, e colocou 1000 condições. Ó, se aborreceram, se entristeceram, e muitos desistiram, e muitos passaram para o lado dos perseguidores. Porque, não, o Deus conosco, o que as pessoas esperam? Quando elas invocam Deus, Deus te abençoe, Deus te acompanhe, vá com Deus. Quer dizer, para a pessoa, ela está protegida agora. A proteção dela é que Deus vai proteger ela. O templo também vai te proteger. Mas não diz para a pessoa, tu tem que te converter, tu tem que deixar o orgulho, a avareza, a ganância, tu tem que te colocar a serviço do próximo, tu tem que amar, tu tem que perdoar, tu tem que te entregar a Deus, abrir mão de tudo, largar tudo. Eles não dizem. Querem que Deus vá junto, Deus abençoe meus filhos, os terror, os terrível, os filhos uns terror. E vai com Deus, meu filho. E vai lá ajoelhar, orar. Meu Deus, guarda meus filhos. Meu Deus, papapá. Não adianta. O Jó fazia também isso. Ah, pastor, o Jó fazia. Os filhos iam para as festas, para as noitadas, para beberagem, glotonaria e comilança. Bebedice. Aí o Jó ia sacrificar para Deus. Pode ser que tenha desagradado o Senhor. Meu Deus, lá em consideração o pecado deles. Meu Deus, tem compaixão, misericórdia de meus filhos. Pelo jeito não teve, não. Não teve. Então, se eu quero que alguém seja abençoado, eu tenho que falar para ele as vontades de Deus para a vida dele e que ele tem que renunciar. É o que eu já falei outro dia. Se eu quero amar o rico, é dizer para ele. É falar para ele que no caminho que ele tá no inferno. No inferno, fala de manhã. Ele está comendo e bebendo sangue, comendo a carne das criaturas, dos empregados dele. Tá se alimentando do sangue das carnes das criaturas. Como ladrão ainda. Porque podem dizer assim, não, mas Jesus deu a sua carne e seu sangue, então as pessoas têm que dar também. Dá livremente, como Jesus deu, por amor. Ah, mas se não me dá o roubo, pois é que estão fazendo. Aí rouba, aí eu vou chegar lá e dizer, tu tá vendo? O pastor pregou lá que tu tem que dar o teu sangue e tua carne de bom grado, senão que tal isso? Deixar o te roer, te devorar. E tu tem que achar bom se tu é cristão mesmo. Que tal isso? Não vai faltar quem queira fazer isso mesmo, Veja, mas aquelas ovelhas de Cristo não. A ovelha que é a ovelha de Cristo, ela, já falamos sobre isso muitas vezes, sabe o tempo e o modo e se colocar no lugar dela. E, digamos assim, se agradecido por tudo que tem recebido de Deus, sendo fiel no pouco, com certeza ela estará colocada no muito. E o que é colocada no muito? No muito, ela veja bem, gente. Veja bem o que é o muito. O muito, ela está satisfeita com o que ela é e com o que ela tem. Entendeu? Está satisfeita. O que é isso? Ela não está com aqueles pensamentos que está faltando, que está querendo. Será que eu vou conseguir? Será que isso? Será que aquilo? Cheia de dúvida, confusão, aos trancos e barrancos. Não. Esse ser colocado no muito é a pessoa receber justamente aquilo que Jesus disse para os seus discípulos. Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. E os apóstolos, veja bem, então tendo recebido esta paz, o que aconteceu? Saíram a anunciar e denunciar. Saíram, né? Esta paz traz isso, não aquela acomodação do cemitério. E não acusação para culpar os outros que são vagabundos, que são preguiçosos, que não fazem como eu. Eu não vou dar o fruto do meu trabalho, do meu suor, para esses vagabundos. Que tal a valentia? E vão comprar arma ainda, para proteger suas propriedades, as suas posses, para garantir a segurança do seu lar. Eu quero ver de que arma vocês usarão para impedir o Satanás de levar a alma para o inferno, as suas almas e dos seus familiares. Você matou pessoas protegendo tua casa, botou cachorro, muro, tu protegeu tua casa enquanto viveu. Protegeu. E o ladrão de almas, quem te protege delas?
Quem te protege? A maioria está entregue aí. A maioria já se entregou. Só que não sabe. Estão com medo, temendo. Esses que depois de matar o corpo nada mais podem fazer. Mas o grande perigo elas não estão temendo. Não temem a Deus e por isso não se dão por avisado do verdadeiro leão que está rugindo na porta da casa deles e entrando dentro de casa e estão levando os filhos, tudo à perdição. E eles mesmos já estão, né? Eles mesmos. A ganância, a cobiça, o egoísmo. E por isso também aumentando grandemente as dores de parto. Aumentando grandemente as dores de parto e nunca têm a sensação de serem felizes, de estarem nessa paz de Cristo Jesus. Mas buscando essa paz que o mundo oferece, à custa de dinheiro, de arma, de proteção de cachorro, de cerca elétrica, não sei mais o que, e buscando também a felicidade com o gato, com o cachorro, com outros bichos, com passeio, com sítio, sei lá com o que mais. Nada disso preenche um coração vazio. Tudo é engano, tudo é vaidade, é vento que passa. Misericórdia. Amém? Glória a Deus. Ficamos por aqui. Espero que tenha colaborado e tenha sido claro o suficiente para que então aconteça o amadurecimento da sua alma, do seu coração, e você se ajuste à perfeita vontade do Senhor, enquanto há tempo, e que muitos sejam salvos e testifiquem que o Senhor Deus é verdadeiro, como está escrito. Aquele que crê na palavra de Cristo, então testifica que este é verdadeiro. Amém? Suas testemunhas. Como diz o apóstolo João, ocular. Nós somos testemunhas oculares, que viram Jesus. E nós também, pela fé, os olhos da fé, bem-aventurados que creem sem ver. Amém? Bendito seja, Pai querido, Deus eterno. Aí está as palavras que o Senhor colocou então a minha também, por certo, colocou nos corações de outros tantos que ouviram com bom grado, de bom grado. Bendito sejas por esses, Pai, e que haja muitas almas, então que se encontrem e que vivam bem felizes para sempre nesta terra, e quando daqui partirem, então partem com essa certeza, com essa tranquilidade que o Senhor mesmo vai conceder. Que assim seja, Deus, para tudo para a sua grande glória, louvor e adoração do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por Cristo nosso Senhor, a quem pertence o domínio sobre nossas vidas, o poder sobre as nossas vidas e toda a autoridade. Grande Rei Jesus. Até lá. Terça-feira nos permitindo o Senhor.